Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Estamos na terceira semana do tempo da Páscoa, esse tempo de esperança no ressuscitado. E o evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos por não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus, durante a sua vida pública, ele vai realizando os sinais do Messias, os sinais salvíficos. E aos pobres eles são libertos, ele dá pão a quem tem fome, ele manifesta as obras de misericórdia. Então ele vai, na sua vida, ajudando muitas pessoas com o pão, com a partilha deste pão. Agora é claro que entre aquelas pessoas que seguiam Jesus, haviam pessoas bem intencionadas que realmente se comprometiam, que criam e também se comprometiam com essa crença. Mas também haviam pessoas que, de fato, eram pessoas egoístas, egocêntricas, eram pessoas interesseiras e que gostavam de estar com Jesus para o benefício próprio, para um benefício egoísta. E é isso que Jesus questiona nesse momento, quando eles vão à procura dele, mas não por causa dos sinais, mas sim pelo pão que eles comeram. E é aí que Jesus mostra uma diferença entre o pão material, e o pão espiritual, o pão vivo da palavra de Deus, o pão vivo, a Eucaristia, pão vivo, Jesus presente no meio de nós. E ele fala assim: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus nos traz esse verdadeiro, ele é esse verdadeiro alimento que nos conduz à vida eterna. Então não podemos confundir com questões que vão nos favorecer de alguma maneira nessa vida, mas favorecimentos até certo ponto e muitas vezes efêmeros, passageiros, que não têm importância aos olhos de Deus. Quantas e quantas pessoas buscam um Deus que faça o que a pessoa quer. E a gente se esquece de colocar nas mãos de Deus a nossa vida, até mesmo as nossas intenções. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E não pedir de uma maneira egoísta até aquilo que eu acho que é melhor para mim, mas eu não sei me colocar diante de Deus. É preciso se colocar. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde, que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. E aí perguntam para Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus é simples. Jesus responde:
a obra de Deus é que acrediteis naquele que lhe enviou, que acrediteis no Cristo, no ungido de Deus. Evidentemente que acreditar em Jesus não é simplesmente uma fé sem compromisso, porque uma fé sem compromisso também é o que essas pessoas egoístas e interesseiras queriam de Jesus. Ela só acreditava de uma maneira egoísta, acreditava de uma maneira paternalista. E Jesus mostra claramente que não é essa a perspectiva que ele está trazendo. Aliás, diga-se de passagem, Jesus deixa claro: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, certamente não ia ser tão simples assim, tão tranquilo assim. Ia ter muitas dificuldades, como a gente vê também na primeira leitura de hoje. E, diante dessas dificuldades, a nossa fé muitas vezes é testada. Mas o importante é que a gente continue firmes, alimentando a nossa fé e a nossa esperança. E sendo assim, certamente nós vamos ter também essa experiência, manifestar também essa experiência do ressuscitado na nossa vida, no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Um abençoado dia, abençoada semana para todos vocês.